Durante 28 semanas, vimos a história da igreja primitiva. Concomitante a essa história, vimos boa parte da história de Paulo e sua conversão. No final do livro, podemos acompanhar Paulo em Roma. Contudo, hoje iremos começar a acompanhar a carta de Paulo aos Romanos, que foi escrita antes desse período, quando ele ainda desejava estar em Roma e não conhecia a cidade. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu lembro a você que nós estamos no YouTube, no canal Antônio Lima Braga Júnior. Você também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você vai lendo comigo o capítulo durante a semana. Faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações e também compartilhe esse vídeo em qualquer grupo, em qualquer amigo que você quiser, ok? Roma era o centro do maior império da época, que durou cerca de 500 anos. Apesar da tradição, é certo que a igreja de Roma não foi fundada nem pelo apóstolo Paulo e nem pelo apóstolo Pedro. É evidente que Paulo nunca tinha visitado a igreja em Roma, como está escrito nos versículos 8 a 13 desse primeiro capítulo. E na carta de Paulo aos Romanos não existe nenhuma menção ao nome de Pedro. Se Pedro estivesse lá, certamente seria mencionado. Não existe nenhum conhecimento específico sobre a fundação das igrejas romanas, embora visitantes de Roma estivessem entre os que ouviram o evangelho pregado no dia dos Pentecostes, como nós vimos em Atos, capítulo 2, versículo 10, há algumas semanas atrás. Logo no início, Paulo utiliza o termo servo. Paulo era um cidadão romano e o termo servo para um cidadão romano era algo inimaginável. Entretanto, ele preferiu depender e obedecer completamente ao seu amado Mestre Jesus Cristo. Essa é uma lição para as nossas vidas. Ao tornarmos servos de Jesus, deixamos nossas próprias vontades para deixar prevalecer a vontade do Criador, pois ele cuidará de cada um dos seus servos. Até o versículo 8, Paulo fala sobre o pecado do homem e apresenta Jesus Cristo como Salvador. Depois ele relata a fé dos romanos e o desejo de vê-los. A gratidão pela obra de graça realizada por Deus nas pessoas era uma característica constante na vida de Paulo. Por isso que ele dava graças a Deus em todo tempo e local. Paulo orava o tempo todo e tinha um desejo por uma vida espiritual plena. Ele orava por todos os cristãos. Você pode entender que nós somos frutos das orações de Paulo? Isso mesmo, somos frutos das orações de Paulo. Quando você ora por alguma inquietação, não se surpreenda como Deus vai lhe responder. Paulo orou a fim de que pudesse visitar Roma. Ele chegou lá, mas como um prisioneiro. Ele desejava uma viagem segura, mas esteve num naufrágio. Deus tinha planos para a ilha de Malta, planos esses que Paulo não conhecia. Tanto judeus como gentios faziam parte da comunidade cristã de Roma. Paulo então fala os pecados de ambos e o pecado universal. Nesse primeiro capítulo, ele fala sobre o pecado dos gentios. Os gentios, mesmo sem ter tido muito contato com Israel e com as Escrituras, ainda assim eram considerados culpados pelo pecado e tinham a necessidade de salvação, pois haviam violado a revelação de Deus. Não importa quem ou qual a sua crença, cultura, estado social, etc. Todo homem tem conhecimento de Deus. Nem o ateu mais honesto em suas crenças escapa do conhecimento de Deus. O apóstolo aprofundou que até mesmo os gentios que não tinham a lei de Moisés tiveram a oportunidade de reunir informações verdadeiras sobre Deus e de conhecê-lo pessoalmente por meio da revelação geral. Entretanto, os seres humanos se recusam a reconhecer aquilo que todos sabem ser verdade. Eles estão cientes de que Deus existe, mas se recusam a honrá-lo e dar graças a ele. Paulo fala da salvação em 3 períodos.
O passado refere-se ao perdão dos pecados. Ele escreveu em Efésios 2:8, que está assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala também no presente, referindo à luta diária contra o pecado. Ele escreveu em Romanos 5:10, que veremos nas próximas semanas. Lá está escrito assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ele também fala no futuro, referindo-se à vida eterna sem pecados. E ele escreve lá em 1 Coríntios 3:14. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. João Crisóstomo é considerado um dos maiores pregadores do século, do quinto século depois de Cristo. Ele recomendava que a Epístola dos Romanos lhe fosse lida em voz alta pelo menos uma vez por semana. Todos os reformadores consideravam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento da Escritura. Muitos a chamam de quinto evangelho. Sabe, nós vivemos um tempo onde as pessoas preferem mascarar o pecado através de ideologias liberais, mesmo sabendo que estão pecando. Como está escrito no versículo 32 desse capítulo de hoje. Um dia terão que acertar com o Senhor. Que nós possamos estar cientes de que o liberalismo desenfreado não nos remete à salvação. Que cheios do Espírito Santo nossa vida reflita a imagem do nosso Criador. Uma boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.